A Casa Possuída. Meu nome é Marta Moreira. Se você estiver lendo isso, por favor, acredite em cada palavra. Sei que é difícil. Eu mesma custei a aceitar o que aconteceu comigo e com minha família naquela casa maldita. Mas tudo que vou contar é real. A mudança aconteceu no fim do inverno de 1989. Eu, José e nossas filhas, Clara e Luísa, estávamos exaustos da vida na cidade grande. O aluguel estava impagável. As contas se acumulavam. E José, que trabalhava como metalúrgico, fora demitido meses antes. Quando encontramos aquela casa no interior de Minas Gerais por um preço tão baixo, parecia um presente de Deus. Eu deveria ter desconfiado. A estrada de terra que levava até a propriedade era estreita e mal cuidada. O corretor, um homem magro de olhar inquieto, evitava falar sobre os antigos donos. Foram embora, coisa de família, disse, sem dar mais detalhes. Quando descemos do carro, senti um arrepio percorrer minha espinha. A casa era grande, com uma varanda de madeira que rangia sob nossos passos. A pintura estava desgastada, mas ainda assim havia algo inquietante. A porta da frente rangeu ao abrir. O cheiro era de madeira velha e poeira, mas também havia um fundo metálico no ar, um cheiro que me fez franzir o nariz. Minhas filhas correram pelos cômodos, animadas, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ali não queria que estivéssemos ali. Na primeira noite, dormimos no colchão no chão da sala, já que os móveis ainda não haviam chegado. O vento assoviava pelas frestas das janelas. José dormia profundamente, exausto da viagem. Mas eu não conseguia fechar os olhos. Foi então que ouvi um estalo. Depois, outro. E um som de passos, vindos do andar de cima. Meus olhos se arregalaram. Prendi a respiração, esperando ouvir novamente. Talvez fosse minha imaginação. Mas então os passos recomeçaram, lentos, arrastados. Meu primeiro impulso foi acordar José, mas antes que pudesse tocá-lo, os passos cessaram. Silêncio absoluto. Respirei fundo e fechei os olhos, dizendo a mim mesma que estava cansada. Mas no fundo, algo me dizia: nós nunca deveríamos ter vindo para esta casa. Na manhã seguinte, tentei convencer a mim mesma de que tudo não passara de imaginação. O cansaço, o estresse da mudança, mas aquela sensação incômoda ainda estava lá, como um peso invisível sobre meus ombros. José, por outro lado, parecia animado. Acordou cedo, fez café e saiu para ajeitar algumas coisas no quintal. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Ele sempre fora um homem prático, pouco dado a superstições. Se eu dissesse a ele que ouvira passos na noite anterior, provavelmente daria de ombros e diria que eram ratos no forro. Clara e Luísa, nossas filhas, corriam pelos cômodos, explorando cada canto da casa. A infância não tem medo do que não vê. Ao meio-dia, enquanto organizava algumas caixas na cozinha, ouvi um barulho atrás de mim, um leve toque-toque na janela. Virei-me imediatamente. Nada. O quintal estava vazio, o mato alto balançava ao vento. Suspirei e voltei ao que estava fazendo. Talvez um galho tivesse batido no vidro. Então, ouvi novamente. Toque, toque, toque. Dessa vez, mais forte. Meu coração acelerou. Andei devagar até a janela e olhei para fora. Novamente, nada além das árvores balançando ao vento. Mas quando olhei para o vidro, vi algo que me fez prender a respiração. Marcas de dedos. Pequenas, como as de uma criança. Engoli em seco e passei a mão no vidro, tentando apagar as marcas. Mas elas não estavam do lado de fora. Estavam do lado de dentro. Tentei me convencer de que alguma das meninas encostara ali mais cedo, embora soubesse que ninguém estivera naquela parte da casa até aquele momento.
O dia passou sem outros incidentes, mas o desconforto crescia em mim como uma sombra. À noite, depois do jantar, estávamos na sala quando Luísa, a mais nova, disse algo que me gelou até os ossos. Mamãe, posso brincar lá em cima com o menino? O garfo escorregou da minha mão e bateu no prato com um ruído seco. Que menino, filha? Ela sorriu inocentemente e apontou para a escada que levava ao andar de cima. O menino que mora aqui. Ele me chamou para brincar. José riu. Já tem um amiguinho imaginário, é? Mas eu não ri. Luísa, que menino é esse? Ela balançou as perninhas como se não entendesse minha preocupação. Ele disse que morava aqui antes da gente, que gosta de brincar de esconde-esconde. O silêncio que se instalou foi sufocante. José tentou disfarçar o desconforto. Deve ter ouvido isso de algum vizinho. Mas não havia vizinhos por perto. A casa mais próxima ficava a quase 1 quilômetro dali. Naquela noite não dormi. E às 3 da manhã, ouvi novamente os passos no andar de cima. Dessa vez, estavam mais rápidos, mais pesados, como se alguém estivesse correndo de um lado para o outro. E então, um sussurro, vindo do topo da escada. Já encontrou a gente? Fechei os olhos e fiquei imóvel, sentindo o sangue gelar em minhas veias. E foi ali que eu soube, sem sombra de dúvida. Nós não estávamos sozinhos naquela casa. Depois daquela noite, não havia mais como negar. Algo estava na casa conosco. Algo que se fazia presente de formas sutis, mas que aos poucos parecia ganhar força. No café da manhã, Clara estava calada. Eu notei os olhos fundos, a expressão abatida. Dormiu mal, filha? Ela apenas assentiu, mexendo no pão sem vontade de comer. José, como sempre, tentava manter o bom humor. Isso é só adaptação, gente. Casa velha faz barulho mesmo. Aposto que daqui a 1 mês vocês nem vão lembrar disso. Queria poder acreditar nisso. Mas eu sentia. Algo estava errado. No começo da tarde, enquanto José levava as meninas para explorar os arredores, decidi aproveitar para limpar o que faltava no andar de cima. Passei pano no chão, organizei algumas caixas, e então, enquanto limpava a estante do antigo escritório, vi algo que me fez parar. Um livro, esquecido atrás de alguns papéis amarelados. Era um caderno de couro velho, a capa gasta pelo tempo. Peguei-o com cuidado, sentindo a textura áspera sob meus dedos. O diário de alguém. Folheei as primeiras páginas e vi uma caligrafia delicada. O nome escrito no começo do diário fez um arrepio percorrer minha espinha. Beatriz Siqueira, uma das antigas moradoras da casa. A curiosidade me venceu. Sentei-me no chão e comecei a ler. Outubro de 1958. Não sei mais o que fazer. Meu marido diz que é coisa da minha cabeça, mas eu sei o que vi. Sei o que sinto. Há algo nesta casa. Algo que me observa à noite. Novembro de 1958. Os barulhos estão piores. Passos pelo corredor. Riscos nas paredes que aparecem do nada. Esta casa não quer que fiquemos aqui. Mas Leandro não acredita em mim. Ele diz que estou nervosa por causa do bebê. Dezembro de 1958. Hoje, acordei com marcas nos braços. 3 arranhões profundos. O cheiro voltou. Doce e podre, como flores mortas. Se algo acontecer comigo, espero que alguém encontre isso e saiba que eu não estava louca. Meus dedos apertaram o couro do diário. O cheiro. Os arranhões. Ela passou pelo mesmo que nós. Virei as páginas apressada, buscando mais respostas. Mas os últimos escritos eram apenas palavras rabiscadas sem sentido. As frases perdiam a coerência, como se a autora tivesse entrado em desespero. Algumas palavras repetiam-se de forma obsessiva. Ele quer meu bebê. Ele está na casa. Não há escapatória. Senti um nó se formar no meu estômago. Beatriz tinha um bebê, mas não havia nenhuma menção a ele nas páginas seguintes. Nenhuma palavra sobre o que aconteceu com ela e sua família. Fechei o diário com força, como se aquilo pudesse apagar o que eu acabara de ler.
Aquela casa não queria que ficássemos ali. Mas, pior que isso, ela queria alguma coisa. E eu temia que já soubesse o que era. Depois de ler o diário de Beatriz, eu não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Não eram apenas barulhos. Não era minha imaginação. Algo estava na casa e não queria que estivéssemos ali. Naquela noite, decidi contar a José sobre o diário. Ele ouviu em silêncio, os braços cruzados, a expressão fechada. Quando terminei, ele suspirou. Marta, pelo amor de Deus, isso é coisa de gente antiga. Superstição. E os barulhos, as marcas na parede, o frio nos quartos? É uma casa velha. Tá cheia de infiltrações, estrutura fraca. Ele esfregou o rosto frustrado. Não dá para começar com isso agora. Não podemos sair daqui. Investimos tudo nessa casa. Eu sabia que ele diria isso. Mas algo dentro de mim dizia que se ficássemos, algo terrível aconteceria. E eu não estava errada. Madrugada. Acordei com um barulho alto. Um estrondo, como se um móvel pesado tivesse sido derrubado. Meu coração disparou. Me virei para José, mas ele não estava na cama. Levantei num pulo, saí do quarto e o encontrei caído no corredor. José. Ele se mexeu devagar, gemendo de dor. O que aconteceu? Ele levou a mão ao pescoço, a respiração ofegante. Seus olhos estavam arregalados, o rosto suado. Alguém me puxou. Aquelas palavras me gelaram por dentro. O quê? Eu senti. Ele engoliu seco. Alguém agarrou meu pé e me puxou da cama. O silêncio entre nós foi aterrorizante. Pela primeira vez, José não tentou encontrar uma explicação racional. Ajudei-o a se levantar e quando olhei para seu pescoço, senti o sangue gelar. Havia marcas, dedos, como se alguém o tivesse segurado com força. Vamos sair daqui, sussurrei, quase sem voz. Mas antes que ele pudesse responder, ouvimos. Aquele barulho, um arranhão na parede, depois outro. Então passos, pesados, lentos, vindo do andar de cima. José segurou minha mão com força. A porta do quarto das meninas estava aberta. Corremos para dentro e encontramos Clara e Luísa encolhidas na cama, os olhos arregalados. O que foi? Perguntei ofegante. Clara apontou para o armário. Ele tá ali. Meu sangue sumiu das veias. José pegou uma lanterna e, tremendo, abriu o armário. Nada. Mas o cheiro estava ali. Podre, doce, sufocante. Foi quando a porta do quarto bateu com um estrondo. Sozinha. E antes que pudéssemos reagir, ouvimos um sussurro, vindo do escuro. Agora vocês acreditam? Naquela noite, ninguém mais dormiu. Ficamos os 4 juntos no quarto das meninas, abraçados, tentando ignorar os sons que vinham das paredes, do teto, do corredor escuro. José, agora sem palavras, segurava um terço na mão, apertando-o como se fosse a única coisa capaz de nos manter ali, vivos. Quando o dia finalmente nasceu, decidimos que era hora de agir. Precisávamos entender o que estava acontecendo naquela casa. Eu ainda tinha o diário de Beatriz, e algo me dizia que a resposta estava ali. Peguei-o novamente e comecei a folhear as páginas já gastas pelo tempo, buscando qualquer pista sobre o que realmente aconteceu com aquela família. E então, encontrei algo novo. Entre 2 páginas coladas, havia uma folha de jornal amarelada. A data, fevereiro de 1959. A manchete me fez sentir um frio subir pela espinha. Tragédia na fazenda Siqueira. Mulher encontrada morta em circunstâncias misteriosas. Meus olhos percorreram rapidamente o texto. Beatriz Siqueira, esposa do fazendeiro Leandro Siqueira, foi encontrada morta em sua residência, em um caso que intriga as autoridades locais. O corpo da mulher foi encontrado no sótão da casa, com sinais de violência. Apesar das marcas no pescoço sugerirem estrangulamento,
Nenhuma evidência de agressor foi encontrada. A polícia trabalha com a hipótese de suicídio, mas moradores próximos relatam que a vítima acreditava que sua casa era assombrada. Seu filho recém-nascido, misteriosamente, nunca foi encontrado. Fechei os olhos, sentindo o desespero tomar conta de mim. O bebê. A entidade queria o bebê. Mas e se ele nunca tivesse saído dali? A busca. Decidimos investigar. Se havia algo que poderia nos dar respostas, estaria no sótão. Mas só de pensar em subir até lá, minhas mãos suavam frio. O acesso ao sótão ficava no final do corredor. Uma escada retrátil levava ao andar superior, um espaço pequeno e abafado que nunca havíamos explorado. José puxou a escada com dificuldade. O cheiro veio imediatamente, forte, podre, quase insuportável. Ele subiu primeiro, a lanterna tremendo em sua mão. Tem um baú aqui. Meu coração disparou. Subi atrás dele, ignorando o instinto que gritava para não ir. O sótão era pequeno, coberto de poeira e teias de aranha. O baú estava no canto, de madeira escura e enferrujada. José abriu a tampa lentamente, e então vimos pequenos ossos. O tempo parou. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava diante dos meus olhos. Os restos de um bebê. Beatriz não estava louca. Ela tentou proteger seu filho, mas algo o tomou dela, e agora estava aqui. Senti um arrepio gelado na nuca. José olhou para mim, pálido. Precisamos sair daqui. Agora. Foi quando ouvimos um riso infantil, vindo do escuro. E então, a voz sussurrou novamente. Agora vocês sabem. A luz da lanterna piscou. A porta do sótão bateu com força. E então, o inferno começou. A porta do sótão bateu com tanta força que o som ecoou pela casa inteira. O ar ficou denso, pesado, sufocante. A lanterna de José piscou freneticamente antes de se apagar de vez, nos deixando no escuro absoluto. E então, o barulho começou. Passos correndo ao nosso redor. Rápidos, impossíveis de acompanhar. Sussurros saindo das sombras, vozes sobrepostas, misturadas, algumas rindo, outras chorando, algumas apenas dizendo nossos nomes. Senti algo passar atrás de mim, frio como a morte. Me virei num impulso, mas não havia nada. Abre essa porta! José gritou, puxando a maçaneta com força. Mas ela não se movia. O cheiro podre ficou mais forte. O baú com os restos do bebê estremeceu sozinho, rangendo como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Foi então que eu o vi. No canto mais escuro do sótão, uma silhueta se formava. Pequena, encolhida como uma criança ajoelhada. Mas não era uma criança. Os olhos... Não havia olhos. Apenas buracos negros e fundos, consumindo a pouca luz ao redor. A pele estava cinzenta, ressecada, esticada sobre um crânio pequeno demais para ser humano. E então, ele sorriu. Um sorriso impossível, grande demais para seu rosto. Mamãe. A voz saiu fina, arranhada, distorcida. Meu corpo congelou. Meu coração batia tão forte que doía. José puxava a porta com desespero, murmurando orações, mas nada acontecia. A criatura se levantou, os ossos estalando, e deu o primeiro passo em nossa direção. O sótão inteiro tremeu. Saiam! A voz veio de todos os lados. Grave, gutural, cheia de ódio. A porta do sótão se abriu sozinha, e sem pensar, José me puxou escada abaixo. Corremos pelo corredor, descemos as escadas de qualquer jeito. Quando chegamos ao térreo, encontramos Clara e Luísa encolhidas em um canto, tremendo, os olhos arregalados. Mamãe, Clara soluçava. Ele estava aqui. O quê? Antes que ela respondesse, algo nos atingiu. Um vento forte, violento, como um soco invisível no peito. José caiu para trás,
batendo contra a parede. Eu senti mãos invisíveis me empurrarem, me jogando para o chão. A casa estava viva. Quadros caíram das paredes. As luzes piscavam, estourando em faíscas. As portas batiam sozinhas, fechando todas as saídas. E então ele apareceu. No topo da escada, parado como uma sombra deformada, olhos ocos fixos em nós. A voz veio baixa, mas clara. Vocês não vão sair. A entidade nos encarava do topo da escada. Uma sombra deformada, olhos ocos como buracos para o nada. O ar ficou tão denso que respirar doía. A casa não ia nos deixar sair. José segurou meu braço, os olhos cheios de desespero. Clara e Luísa choravam baixinho, encolhidas. Eu sabia que se hesitássemos, não veríamos o amanhecer. Corra! A voz de José saiu rouca, como se cada palavra fosse um esforço. Antes que eu pudesse reagir, a entidade se moveu, rápida, impossível. O chão tremeu com o impacto. A sala inteira balançou como se a casa estivesse viva, tentando nos engolir. Agora! José gritou. Agarrei as meninas e corri em direção à porta da frente. Mas antes que eu pudesse alcançá-la, ela bateu sozinha, trancada. Uma risada ecoou pelo cômodo, fina, infantil. Atrás de mim, José segurava um terço com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ele murmurava orações enquanto a entidade se aproximava. Saiam desta casa, ele disse, a voz firme. A coisa parou. O sorriso distorcido desapareceu. A escuridão ao seu redor pareceu tremer. Então gritou. Um som horrível, como ferro sendo arranhado. As lâmpadas explodiram de vez. O baú do sótão. Era a resposta. A entidade estava presa àqueles ossos. José me olhou, entendendo ao mesmo tempo que eu. O fogo. Corremos. Subimos a escada enquanto a casa inteira tremia ao nosso redor. Clara e Luísa ficaram na porta, gritando por nós. Chegamos ao sótão. O baú estava lá, aberto, os pequenos ossos espalhados no chão de madeira apodrecida. José derramou álcool sobre eles, as mãos tremendo. Peguei um isqueiro no bolso e, sem hesitar, acendi a chama. O fogo tomou os ossos instantaneamente. E então, o grito veio. Uma explosão de som, ódio e dor. A sombra se contorceu, os olhos ocos se enchendo de um brilho vermelho antes de se desfazer no ar. A casa inteira estremeceu. As paredes rangiam, como se algo gigantesco estivesse se debatendo dentro delas. Corre! José me puxou. Descemos as escadas enquanto as portas batiam violentamente. As janelas se estilhaçavam. A porta da frente abriu sozinha. Agarrei Clara e Luísa e saímos correndo. Atravessamos o jardim, o vento quente do incêndio atrás de nós. Quando olhei para trás, vi as chamas engolindo o sótão. E então, o silêncio. A casa ainda estava de pé, mas eu sabia. Ela estava vazia agora. Fomos embora naquela mesma noite. Nunca mais voltamos. A casa ficou abandonada. Alguns dizem que ainda ouvem coisas lá dentro. Outros juram que veem uma sombra na janela. Mas uma coisa eu sei. Nós saímos vivos. E isso foi um milagre. Mas nunca saímos ilesos.